Olá a todos, eu me chamo Matheus, sou professor de História. Nós vamos estar falando hoje sobre as civilizações pré-colombianas. Pessoal, sempre que oportuno, eu estarei gravando algum vídeo referente ao conteúdo que nós estamos estudando e disponibilizando para contribuir com as atividades que estamos realizando e também com as nossas aprendizagens. Certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas. E a gente inicia com o termo, né? O que significa pré-colombiano? Pessoal, pré-colombiano. Pré vem de antes, colombiano vem de Cristóvão Colombo. Tá? Então nós estamos falando daqueles povos, daqueles nativos que estavam no continente americano, mais especificamente espalhados ali pelo parte da América do Norte, América Central, América do Sul, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, antes de Cristóvão Colombo chegar, você tinha espalhados pelo continente americano esses povos. Que, assim como no Brasil nós temos nossos índios, locais aqui, os nossos nativos, nos outros países da América você também tinha os seus respectivos nativos, tá? E no caso são os maias, incas e os astecas. Nós vamos estar falando de cada um agora. A respeito dos maias, né? Os maias eles estavam localizados no sul do México, Honduras, Guatemala. Os maias, eles, não, diferentemente das outras duas, dos incas e dos astecas, eles não eram tão assim centralizados, sabe? Eles não eram tão assim juntos, era como se fossem cidades, eram mais separados, mais descentralizados. Todavia, tinha uma sociedade ainda assim hierarquizada, então você tinha uma espécie de nobres locais que exerciam uma influência muito grande, um comando. Você tinha também os camponeses, que eram aqueles que prestavam serviços, trabalhavam. A política deles era teocrática. Cuidado, a teocracia é uma característica comum dos maias, dos incas e dos astecas. Então, quando a gente fala de teocracia, nós estamos falando de um governo que junta-se com questões religiosas, a questão política com a questão religiosa. Mistura os dois, tá? Aquele governo ele tem um respaldo religioso, aquele governo utiliza da religião ali para exercer a sua influência. É o caso das três civilizações e não diferente. Os maias também exerciam a teocracia, tá? A economia agrícola, então era voltada para a agricultura, por exemplo, o tomate, o cacau, o milho, né? E as heranças dos maias, temos contribuições para a área do artesanato, nós temos contribuições para a questão arquitetônica, né? E também o famoso calendário maia, que dizia que o mundo ia acabar em 2000. O pessoal, né, dizia que o mundo ia acabar em 2012 e tal. E é um calendário assim bem interessante, né? Existem algumas curiosidades a respeito dele. Ainda hoje também é estudado aí pelos pesquisadores, historiadores específicos que trabalham a civilização maia, tudo bem? E os maias também, eles não tiveram aquele contato direto que teve, por exemplo, os astecas e os incas com os espanhóis, tá? Então eles sofreram aí um domínio de outros povos também, eles eram ali coexistentes, por exemplo, com os zapotecas e os olmecas, que de vez em quando entravam em choques e conflitos. Eles acabaram sofrendo um domínio. Então você não tem assim, um contato direto dos maias, por exemplo, com os espanhóis. Eles vão ter contato ali com alguns resquícios culturais, mas não diretamente assim com o povo maia. A respeito dos incas. Os incas eles estavam mais localizados na América do Sul, né? Então a gente tem a presença deles, por exemplo, no Peru, a capital deles era em Cusco. Você tem a presença deles também na Argentina, Colômbia, Equador, né? Assim como os maias eram teocráticos, né? E também a economia era voltada para a agricultura, mas ele possui algumas diferenças. Por exemplo, eles não deixaram coisas escritas. A contribuição deles foi principalmente com a arquitetura. Machu Picchu, no Peru, é bastante conhecida, é um ponto turístico célebre até os dias de hoje, né? Os incas eram civilizações montanhosas, então eles gostavam de ficar mesmo em regiões mais altas e tal.
Eles tinham uma sociedade um pouco mais centralizada, era como se fosse um verdadeiro império, né? O seu rei, o seu imperador, recebia inclusive o título, né? O Rei Sol, enfim, por conta das divindades que eles acreditavam. E foi um povo assim bastante peculiar pelas suas características arquitetônicas, né? Tanto pela questão dos pontos turísticos que até hoje são cobiçados, como também pelos artefatos que produziram. E por fim nós estamos falando aí agora dos astecas. Os astecas também tiveram uma contribuição boa, né? Eles já estão mais focados ali na parte do México e assim como as outras duas também são teocráticos, né? Tem uma civilização hierarquizada. No caso aqui, a religião deles, eles realizavam também sacrifícios, sacrificavam não só animais como humanos também, né? Coisa meio bárbara, a gente pode pensar para a nossa cultura, ao nosso ver, né? Nossa, que coisa bárbara, que coisa assustadora, sacrificar humano. Para quê? Sacrificar um humano como sacrifício, uma oferenda, uma oferta para suas divindades. Enfim, a fim de evitar que de repente o mundo parasse, o mundo acabasse, né? Então eles realizavam esse sacrifício. Também a base econômica também deles era na agricultura, só que os astecas eles gostavam de uma briguinha, tá? Então, de vez em quando eles se desentendiam com outros povos, todos eles, hora e outra, se desentendiam, mas eles gostavam mais assim de uma briguinha, porque quando eles tinham essa relação de domínio, eles cobravam tributos, cobravam aí impostos dos outros povos, e isso afetava na economia, evidentemente, tá? Então a contribuição deles também foi nessa parte arquitetônica, enfim, existem obras aí belíssimas dos astecas também na arte, até na culinária, e eles exercem uma influência bacana, boa, até hoje também lá no México, tá?